Aqui a pergunta é: como se livrar dos pensamentos obsessivos? E como lidar com os pensamentos? Reparem, é basicamente a mesma pergunta. O tipo de desordem presente no ser humano é basicamente a desordem do pensamento. Agora, como isso se expressa, como isso se apresenta, particularmente para cada um, é que varia. Então, o problema da ansiedade é um problema de pensamento. Do medo é pensamento. Observem comigo isso aqui. Vamos perceber isso. Quando nós ouvimos que tudo é, na realidade, o pensamento, que por detrás de tudo isso, que representa sofrimento e problema, para o ser humano é o pensamento, nós, a princípio, achamos muito difícil que seja assim. Mas, de fato, é assim. A base consiste sempre no modelo do pensamento. Então, vamos fazer aqui só algumas observações para lhe mostrar isso. Por exemplo, sua resposta para qualquer situação na vida, para qualquer situação que ocorra, será necessariamente uma resposta que você irá dar conforme, segundo o modelo do pensamento presente, naquele dado momento. Observe, você verá que é exatamente assim. Não é só quando eu lhe pergunto o seu endereço ou a data do seu nascimento. Repare que quando eu lhe pergunto qualquer coisa, a sua colocação sempre será uma colocação com base no pensamento. Sempre será o pensamento fazendo afirmações. Sempre será o pensamento dizendo alguma coisa. O que quer que você tenha para me dizer será com base no pensamento. E o que quer que se passe dentro de você tem por princípio o modelo do pensamento. Quando você tem uma emoção, um sentimento, assim como uma sensação presente, apenas observe e você irá ver que por detrás dessa experiência há um pensamento aí. Ou seja, nós funcionamos com base no pensamento. Agora, ouvir isso é uma coisa. Aqui estamos colocando isso para você. Então você escuta e, a princípio, você concorda. Mas escutar isso e entrar em acordo com o que está sendo colocado, isso é uma coisa. A outra coisa é você se tornar ciente por si mesmo de como você funciona. Então você irá perceber diretamente a verdade disso. E quando você percebe a verdade disso, uma ação nova ocorre. Naturalmente acontece. É quando uma mudança nesse modelo de pensamento, quando nesse momento a compreensão do pensamento não é só uma ideia, é uma ação. Existe uma diferença entre entender alguma coisa e ter a compreensão daquilo. Vamos compreender isso de uma forma clara. E aqui a palavra é compreender. Não nos basta entender isso de uma forma indireta. Você entende algo de uma forma indireta quando escuta sobre aquilo, quando lê sobre aquilo.
quando entra em contato com a teoria ou o conceito daquela dada coisa. E você tem uma clara compreensão quando aquilo se evidencia como algo que é uma ação acontecendo. Então, você pode saber muito um determinado assunto, conhecer bastante sobre aquilo, do ponto de vista teórico, causar uma impressão nas pessoas à sua volta quando você fala sobre aquilo. Mas isso não significa uma compreensão, uma clara compreensão. Assim é o assunto chamado pensamento. O pensamento, ele cria problemas na sua vida. Aqui podíamos colocar em palavras muitos dos diversos problemas que o pensamento cria. E acompanhando a base teórica disso, é muito simples. Por exemplo, você não tem nenhuma preocupação sem o pensamento, nenhum desejo sem o pensamento, nenhum medo sem o pensamento. Mas a ansiedade também, o desespero também. Tudo parte desta única base, que é o pensamento. Por exemplo, a questão do medo. Você só pode ter medo do que irá acontecer. Você não pode ter medo agora, aqui, nesse instante. Mas pode ter medo do que aconteceu. Esse medo é um pensamento sobre o que aconteceu, que pode voltar a acontecer. Esse medo é um pensamento sobre o passado que ocorreu, sobre o futuro que pode voltar a acontecer. E se volta a acontecer, é o passado voltando. Então, o seu medo pode ser do futuro, de que algo que aconteceu no passado volte a acontecer. Então, é o medo do futuro. Então, você tem o medo do passado e você tem o medo do futuro. Mas você não tem medo agora aqui. E por que não há medo agora aqui? Não há medo agora aqui porque o pensamento não está presente. Mas se surge agora, nesse momento, um pensamento sobre o passado, que pode voltar a acontecer, de algo que lhe desagrada, que lhe feriu, algo do qual você se envergonha ou não quer de novo na sua vida, então o medo se mostra como um pensamento. E quando o medo está presente como pensamento, você não está, nesse momento, nesse contato com o instante. O seu contato é o seu contato com o passado. Então, o medo é a presença do pensamento. Mas o desejo também é a presença do pensamento. Agora, aqui nesse momento, não há desejo. Mas se um pensamento surge, e um pensamento é uma lembrança de um prazer que você teve no passado, se esse prazer surge como memória, como lembrança, essa ânsia por repetição, por mais, também aparece. Então nós temos o desejo. Então o seu desejo tem por princípio o pensamento. O medo tem por princípio o pensamento. Então, quando nós investigamos aqui com você a questão do fim para
o sofrimento, porque se a questão nossa é como se livrar do sofrimento, nós temos que necessariamente compreender o elemento responsável pelo sofrimento. Há um elemento responsável pelo sofrimento presente, quando o sofrimento está presente. Esse elemento responsável pelo sofrimento é essencialmente aquele que viveu a experiência. Vejam que coisa importante nós temos aqui para ver. Quando você passa por situações, elas são agora lembradas com base, uma vez que foram experiências vividas, elas se mostram aqui em razão do experimentador. Esse experimentador é aquele que viveu a experiência. Mas esse que viveu a experiência, que é o experimentador, ele não é outra coisa a não ser uma lembrança. Assim, quando nós temos uma dada situação presente aqui no instante, nesse momento, necessariamente precisamos da presença do experimentador, daquele que experimentou aquilo. Então, não é possível a presença do medo sem o elemento que viveu aquela situação. Esse elemento é o experimentador. Não é possível o desejo sem o elemento que vivenciou a experiência do prazer, que é o experimentador. Então, na presença do desejo, e quando o desejo está presente, a verdade de sua presença é a verdade do experimentador, que é a lembrança, que é a memória. A presença do medo é a presença do experimentador, que é a presença do pensamento, que é a presença da memória. Assim como se livrar do sofrimento. Então, notem, não é só a dor que o medo causa o sofrimento, mas também o prazer que o desejo busca também é sofrimento. O nosso modelo de existência no eu é o modelo do experimentador. A nossa vida tem se abalizado nesse princípio, que é o princípio do pensamento. Um pensamento que lida com o passado, que lida com o futuro. No entanto, a pergunta que surge é: aonde está o futuro? Como é possível o futuro? Não existe tal coisa como o futuro, a não ser que o experimentador esteja presente. Nós temos a presença do futuro. Porque é o experimentador, nesse formato de pensamento, que sustenta o futuro. Mas aqui nós temos uma outra pergunta, então, o que é o pensamento? Já que é o pensamento que sustenta o experimentador, que por sua vez cria o futuro. Então, o experimentador cria o futuro. Mas o experimentador é aquele que está presente em razão do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento não é outra coisa senão uma memória, uma lembrança. Se estamos interessados em investigar a natureza do sofrimento, a estrutura do sofrimento,
temos que compreender aquilo que sustenta o sofrimento. O que sustenta o sofrimento é o experimentador. Porque o experimentador é aquele que sofre. Então vamos perceber uma coisa aqui. Se você está sofrendo, o elemento em você que sofre é o experimentador. Esse experimentador é o pensamento. É esse pensamento com o seu quadro de representação de dor ou de prazer que está sustentando o sofrimento. Assim podemos eliminar de nossas vidas o padrão do experimentador, o que significa passar por uma experiência sem reservar o experimentador para depois estar sempre voltando, porque é quando ele volta do passado. É quando o pensamento volta trazendo esse experimentador que o problema surge. Todos os nossos problemas na vida, eles não estão presentes agora, aqui, onde a vida está acontecendo. A realidade sobre a vida é que a vida acontece nesse instante. E ela é esse fluxo, ela é esse movimento. Mas ela é um movimento que acontece momento a momento. E com ela acontecem situações, desafios, aparições, ocorrências. Mas nós não temos o experimentador aqui. A não ser que esse elemento, que é o pensamento que vem do passado, traga esse experimentador. Então, se um objeto de prazer surge, ele não é um objeto de prazer até que o experimentador, que é pensamento, surja e traga do passado aquela sensação. E com a sensação, com o pensamento, com o experimentador, o desejo, a busca por mais. Então podemos lidar com a vida nesse momento como ela se apresenta, mas livre do passado e, portanto, do pensamento, do experimentador. Veja, não significa não responder ao instante, ao momento presente, aquilo que a vida agora aqui é, aquilo que a vida agora nesse momento representa, sem a resposta natural de sensação, que pode ser uma sensação de prazer, que pode ser uma sensação de dor, mas sem colocar esse elemento psicológico presente dentro desse instante, dentro desse momento. Veja, é isso que estamos tratando aqui com você. Estamos lhe mostrando que a vida é algo que acontece agora, nesse momento, nesse fluir. E você é parte desse fluir da vida acontecendo. Mas você, como real consciência, como real presença, você, como real vida, não há separação entre a vida acontecendo e você, em sua natureza real, em sua natureza verdadeira. O que nós não temos presente é esse experimentador. É esse experimentador que vem do passado,
em razão desse pensamento, que quando está presente nesse momento, em razão desse movimento do pensamento, cria um modelo de existência separada desse instante. É quando surge o desejo, é quando surge o medo. Não há nenhum problema em lidar com a dor, nem em lidar com o prazer. Quando o experimentador, que é esse experimentador que vem do passado, não está presente. Suas reações, que nascem do pensamento, porque vem desse experimentador, carrega uma singularidade, que é o sentido de uma identidade presente nesse momento. É isso que temos denominado de eu, de mim, de pessoa, de ego. Esse sentido de ser alguém presente nesse instante. Isso não é outra coisa a não ser o experimentador, esse elemento que vem do passado. Será possível descobrirmos o que é responder a esse momento sem o experimentador? E, portanto, sem o passado? O que significa ter um contato com esse instante sem o pensamento? Sim, nós precisamos do pensamento em alguns níveis. Sim, nós precisamos do pensamento para alguns propósitos bem básicos e simples. Mas aqui eu me refiro a esse modelo de pensamento psicológico que sustenta esse eu, esse experimentador. Esse que sustenta o desejo e o medo. A presença do desejo implica a insatisfação, uma forma de dor, de incompletude nesse momento. O que representa um sentido de isolação, de isolacionismo, de contração, de separação da vida. A presença do medo é uma condição de isolacionismo que o pensamento sustenta nesse modelo do experimentador, que não quer que algo volte a acontecer. Algo que aconteceu no passado, ele não quer que se repita novamente. Isso é sofrimento. Portanto, será possível uma resposta para esse momento sem a base desse sofrimento psicológico, desse sofrimento psíquico criado pelo experimentador que sustenta o medo e o desejo? Então, quando você pergunta como se livrar dos pensamentos obsessivos, o que são esses pensamentos obsessivos? É a experiência do passado? Os pensamentos obsessivos requerem a presença de um experimentador? Esse experimentador não é outro senão o pensador, o elemento que sustenta esses pensamentos obsessivos. É aquele que se separa desses pensamentos para lutar contra eles. É uma forma específica de sofrimento presente. Então, isso é parte desse sofrimento psicológico do experimentador, nesse formato de um pensador. A ideia por detrás desse movimento de pensamentos obsessivos é de um elemento que está sustentando a criação desses pensamentos, que é esse assim chamado pensador. Veja, tudo isso é parte de um grande jogo, que é o jogo do pensamento. É o pensamento que traz o experimentador produzindo a questão do medo,
produzindo a questão do desejo e também produzindo a questão dos pensamentos obsessivos. Então, o que é o pensamento? Sem o modelo do experimentador, desse que vem do passado, não existe pensador. Sem esse modelo que vem do passado, que é o experimentador, não existem pensamentos. Então, o pensamento traz o experimentador. Mas esse experimentador, ele sustenta esse modelo do pensamento, trazendo esse padrão de desejo, de medo e também de pensamentos obsessivos. Aqui a pergunta é como lidar com os pensamentos, porque isso é o fim para o experimentador, o que representa o fim do passado. O fim desse experimentador é o fim do pensamento, que é o fim do pensador. Então, como lidar com os pensamentos? Tomando ciência da presença deles. Coloque atenção para eles quando surgirem. Apenas olhe. Tome ciência deles. Observe-os. Ao surgir um pensamento, apenas olhe. Não lute contra, não reaja. Não faça algo com ele, nem contra ele. Apenas tome ciência de que é um padrão de pensamento que volta. Vou repetir, é algo que vem de um fundo de memória. É esse fundo de memória que cria esse pensador, esse experimentador. É esse fundo de memória que sustenta os pensamentos obsessivos, que sustenta o desejo, a imagem de prazer, que sustenta o medo, que é a imagem de uma dor que não quero que volte. Quem é esse elemento que não quer? Quando fazemos qualquer movimento a favor ou contra o pensamento, nós sustentamos esta condição. Então, nós temos falado aqui com vocês sobre a importância da meditação, que é aprender a olhar, apenas olhar para essas reações, para esse movimento que vem do passado, nesse formato. Quando ele vem do passado, ele sustenta uma continuidade em um tempo que o pensamento cria, que o pensamento produz. Nesse assim chamado futuro de prazer ou de dor, de medo ou desejo. A verdade da vida agora, aqui nesse instante, é a verdade da vida livre do pensamento, do experimentador. Portanto, livre do desejo, do medo e dos pensamentos obsessivos. Aqui o nosso trabalho consiste em descobrir o que é olhar para todo esse movimento interno. Apenas tomar ciência disso. Então, uma outra ação de uma outra ordem acontece. Então, há uma quebra desta continuidade, desse modelo, que é o modelo da ego-identidade, desse sentido de alguém presente aqui na vida, se separando da vida, criando toda essa confusão. Para esse propósito, nós temos encontros online ocorrendo aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos,
Aqui você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Para aprofundarmos isso, tomarmos ciência disso nesta vida. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aí, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim, a nossa paz estará no futuro, nossa felicidade estará no futuro, tudo sempre estará no futuro para esse mim, esse eu. É a ideia de uma identidade presente se movendo, vindo do passado, estando agora aqui no presente, caminhando para o futuro. E enquanto esse futuro não chega,